Perfeito. Boa tarde, irmã. Boa tarde a todos. Vamos fazer um mini estudo aqui. Vou tentar explicar para vocês como é que funciona aqui os dominadores desse mundo, né? Irmã, vamos começar em Gênesis 12, faz favor. O projeto de poder, né, deles, né, dos dominadores aqui desse mundo. Ó. Ah, desculpa, irmã, não é Gênesis, não, é Apocalipse, desculpa. Nós vamos em Gênesis também, mas vamos começar por Apocalipse. Ó, no versículo 4. A sua cauda levou uma terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia dado à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então, o único objetivo do dragão, quando ele chegou aqui na terra, e uma terça parte também veio com ele, ele arrastou, veio com ele e com os filhos dele, ele veio aqui para tentar tragar a mulher e o filho, tá? O único objetivo deles é este, tragar a mulher e o filho. Vocês têm que saber quem é que o Messias falou, né? Quem é que o Messias lutou lá em cima com esse dragão e também quem é que perseguia o filho aqui. Quem é que perseguia o filho do Altíssimo? É isso que vocês têm que saber, porque lá em João 18:36, o próprio Filho do Altíssimo fala, se esse reino fosse meu, meus anjos lutariam contra um povo aqui, mas meu reino não é daqui. Estão entendendo? Então, quem manda aqui é o dragão, ó, terça parte das estrelas do céu, e as lançou sobre a terra. A cauda do dragão lançou nós sobre a terra. A cauda do dragão, tá? Só que o dragão não veio sozinho. Vai no versículos 12, por gentileza, irmã. Eu vou fazer curto, tá, gente? Eu não vou alongar tanto, tá? Então é isso que vocês têm que fazer. Tem que saber que o dragão arrastou nós para cá. Foram o dragão, com a sua mentira, com a sua astúcia e tudo mais. Por isso, alegrai o céu... Ah, desculpa, é no 9, irmã. Põe no 9 primeiro, depois eu vou aqui. 1 no 9, né? Ó, e foi, então, aconteceu tudo lá. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado na terra, né? E os seus anjos foram lançados com eles. A terça parte dos anjos do Pai são anjos do dragão? Não, não são. Ele arrastou. É um arrasto. Se a irmã quiser colocar nos originais, a gente até pode ver o significado de arrastar. Tá? Quando uma pessoa te pega e te arrasta, é porque você está indo contra o seu consentimento. Entendeu? Que você caiu no engano dela. Sabe aquela pessoa que vai conversando tudo, aí você tá vendo que a conversa fiada, só que você caiu, você já tá meio longe, você tá querendo ir embora, mas aí, entendeu? Não, não é nesse não, irmã, é no 4. É no 4. Apocalipse 12, 4, que ele arrasta, né? Ó. Quais lançou para a terra o dragão, se deteve em frente da mulher. Aqui vai estar explicando tudo certinho, tá, gente? Depois eu posso pegar isso daqui desde o princípio que vocês vão entender. Põe estrelas ali, irmã, põe estrelas. São anjos, tá? Estrelas são anjos. Uma estrela, estrela é estrela mesmo, mas nós sabemos que se refere a anjos, né? Arrastava, põe ali arrastava. Levar a força. Tá vendo? Levar a força.
Aprisionar, punir. Nós estamos aqui aprisionados aqui, sendo punidos por esse dragão aqui. Porque nós não caímos no conto dele, tá? O demônio, o demiurgo, Deus Israel, ele falou que era sobre um rei, lá em Isaías 14, mas não pode ser rei, porque o ser humano não viu o pai, nada, o ser humano não tem jeito de estar acima das estrelas do céu. Por isso que ele fala ali sobre um rei, mas na verdade ele está falando dele mesmo. Depois a gente vai lá, Isaías, eu não sei nem quanto tempo a irmã tem aqui comigo, então eu não posso ser muito demorado, tá? Então, ele nos aprisionou aqui, o dragãozão, entendeu? Por isso que o Messias conta a história do filho pródigo. O filho quis se aventurar por aí, foi com o dragão, e o dragão ferrou todo mundo. O imundo Deus desse mundo, o dragão, o imundo Deus Israel. Então vamos lá, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Põe céu ali, irmã. Ó, espaço arqueado, firmamento, todas as coisas visíveis, universo, mundo, tal, acima dos céus. Pronto, perfeito, ali. Então, ele arrastou nós para cá. Não tem o pai aqui. O Messias foi que trouxe o pai aqui. E eu vou provar por qual motivo ele arrastou nós para cá. É isso que vocês têm que entender, tá? Então, vamos lá. Deteve em frente da mulher. Se eu for colocar, ó, põe deteve a irmã. Ó, estabelecer, vai descendo. Ó, fazer uma pessoa ou algo manter-se o seu lugar, mantido, íntegro, tudo, nesse reino aqui, né? Ficar, segurar ou sustentar a autoridade ou a força de algo, isso, é isso que ele faz aqui. Parar, permanecer tranquilo, continuar preparado, numa mente firme, alguém que exista, que não exista, de qualidade. Então, o que ele faz? Ele faz de tudo para te aprisionar aqui, para te reter aqui, para te deter aqui, entendeu? Em frente da mulher que estava parada para dar luz. Depois eu vou entrar nisso aqui. O dia que, eu não sei quanto tempo a irmã tem, né? Para ficar aqui. O dia que eu fizer um estudo a respeito disso, vocês vão clarear bem. Eu vou pegar passagem por passagem aqui, tá? Que vocês vão ver que ele colocou a gente numa prisão. Todas essas palavras que estão aqui, tá? Nós vamos versículo, vai item por item. Vai palavra por palavra, que vocês vão ver que vocês estão aprisionados no mundo do dragão de Israel, do demiurgo. Então vamos lá. Então no versículo 9, o dragão e os seus anjos nessa prisão. Foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Agora eles vão estar explicando a história aqui. Aqui vai estar explicando. Então os anjos que você vê aqui, gente, não é do Altíssimo. Porque ele mesmo falou. Se esse reino fosse meu, meus anjos lutariam a meu favor. Mas esses anjos aqui lutaram a favor de um povo, né? Contra outros povos da terra. É isso que vocês têm que entender. Então, a verdade tem que começar, o certo em Gênesis começaria por aqui, para dar entendimento para vocês. Que aí vocês estão lá no Gênesis, vocês esquecem do Apocalipse. Por isso que quando a gente pega os Playmobil, os Tobinha, a gente liga todos os pontos rapidinho, eles nem sabem. Não, peraí, vamos ficar aqui. Não, mas peraí, aqui tá falando isso, cara, mas lá tá falando outra coisa. Então, eles não ligam o pontos, entendeu? Os pontos. Não sei se fazem isso propositalmente, porque são idiotas mesmo, entendeu? Tem o cérebro atrofiado. Não, vamos por aqui. Não, eu tô aqui, filho. Mas lá tá falando outra coisa. Não, mas lá é outra história. Não, é a mesma história. É isso que nós temos que ligar. Então, vamos lá. Então, aqui vocês estão entendendo. Agora vai no 12, irmã.
Só que, olha aqui. Por isso, alegrai-vos céus que habitas, e vós que nele habitais, ais do que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, ele tem grande ira, sabendo que resta pouco tempo. Então, eles caíram aqui depois. Eles vieram depois. Tá bom? Já existia seres humanos aqui. E eles caíram depois. E vieram fazendo um regaço que é na terra até nos dias de hoje, né? Nós sabemos o que eles fazem. Então, é isso que vocês têm que entender, tá? Dentro de escrituras. Já existia seres humanos. Por que, Ed, existia seres humanos? Porque o Pai é o que tem poder de criar tudo. Agora, para dar entendimento para vocês, vai em Isaías 14, irmã, versículos do 12 ao 14. A gente tem que ir juntando o quebra-cabeça, né, gente? Então, vamos juntar os quebra-cabeças. Ó, como caístes do céu, Lúcifer, estrela alva, como fosse cortado da tua terra, debilitas as nações. O único Deus que debilita as nações é o Deus imundo de Israel, porque ele fala isso. Debilitais é reduzir ao pó, é tirar a vitalidade, entendeu? Das nações, né? E tu dizias no teu coração. Então, olha como é o coração do demônio, tá? Ele não muda o coração, tá? O dragão, ele não vai mudar o coração. Olha o que o demônio dizia em seu coração. Eu subirei ao céu, acima das estrelas do Pai, e exaltarei o meu trono em nome da congregação que me assentarei aos lados do norte. Então é aquela congregação que caiu aqui, é esse demônio aqui, entendeu? Então, o que é o objetivo desse demônio aqui? Estar acima do Pai, das estrelas do Pai. O que eu mostrei para vocês lá? Que ele arrastou aqui, não foi? Eu não mostrei para vocês em Apocalipse 12, versículos 4, que ele arrastou 1/3 das estrelas do céu? Eu não mostrei isso para vocês? Que ele arrastou 1/3 das estrelas do céu aqui? Né? E olha aqui, ele quer estar acima das estrelas. Então, o que significa? Este reino aqui foi criado e foi passado para ele, foi entregue para ele. Entendeu? Porque nós caímos no conto dele, na mentira dele, no engano dele. Subirei sobre as alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Ele só tem um objetivo: ser semelhante ao Altíssimo. Então você tem que pegar qual é o único Deus imundo e o único povo que quer estar acima dos outros povos aqui na terra. Porque é isso que ele tem no coração. Ó, e tu dizias em teu coração. Você tem que ver qual é o único Deus imundo que quer estar com os seus anjos caídos acima de todos os povos da terra. Por isso que eles caíram aqui. Entendeu? Mas, ô Ed, você está falando que o dragão foi arrastado, mas já tinha habitantes na terra. Sim. Eu vou mostrar para vocês como tudo funciona aqui. Vai em Marcos capítulo 12, irmã, por gentileza. Já nos primeiros versículos. Ó, o Messias fala que toda a verdade ele falará em parábolas para um povo maldito e imundo não pegar. Como está lá em Mateus capítulo 13, versículos 10 em diante. Um homem plantou uma vinha, fez um valado, afundou, aqui é terra plana, né? É tipo lá, que aquela experiência lá do... Como que eles chamam lá, do pessoal lá de Goiás, lá? Ah, não sei agora. Eles fizeram terra convexa. É uma terra convexa isso daqui, tá? Isso aqui é uma terra convexa aqui. Arrendou-se aos lavradores maus e partiu para fora. Então o Pai, ele, pela sua infinita misericórdia, como nós ficamos em cima do muro, por acreditar no demônio que arrastou nós para cá nessa prisão, o que o Pai fez? Espera aí, antes da batalha no céu,
o pai falou, não, aqueles lá que ficaram em cima do muro, tragam aqui para a terra. Por isso que Apocalipse 12, 12, já existia habitantes na terra. Nós viemos para cá. Por que nem Pedro fala? Um dia para Deus é 1000 anos é um dia. Não existe, é atemporal, não existe essa hora, essa marcação de data no mundo espiritual. Entendeu? Tudo que a gente viveu aqui, a humanidade viveu em tantos 1000 anos, pode ser segundos no mundo espiritual. Vocês estão entendendo? Pode ser segundos. Por isso que você sonha segundos, parece que é uma história, entendeu? Parece que é um filme que você assistiu de 3, 4 horas. Não, é segundos. Então é isso que nós temos que entender. Então foi arrendado para esses lavradores maus, o dragão, tudo tal, e chegado o tempo, né? Ele mandou os servos, depois mandou o filho. Vocês têm que saber para quem que ele mandou, o servo e o filho, para o dragão e o povo do dragão. Voltemos. Então vamos agora para Gênesis, que lá eles vão estar mostrando o que eles fazem aqui, na terra aqui. Vamos em Gênesis 1, irmã. Vamos em Gênesis 1. A tramóia aí do dragãozão. Versículos 26 em diante. Eu vou ter que rodar, tá? Em Gênesis 1 não tem o que está em Gênesis 2. Eu vou explicar para vocês aqui. Versículos 26, irmã. Disse Deus, façamos o homem a nossa... Isso não é Deus, tá, gente? Isso aqui é o dragão. Conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre todos sobre todo o réptil, sobre toda a terra, tudo tal. Ele é um mentiroso, porque ele criou o Leviatã para brincar e comer os seres humanos. Versículos 27. Criou Deus o homem, a sua imagem e sua semelhança, o criou. Homem e mulher os criou. Aqui ele está falando a verdade. Homem e mulher os criou. Juntos. Até pela lógica biológica, a mulher veio primeiro, você sabia? Vocês sabiam que a mulher veio primeiro? Biologicamente, a mulher tem que vir primeiro. Biologicamente, a mulher tem que vir primeiro, tá? Porque o pênis do homem veio de uma vagina, ele só foi acrescentado. O clítoris da mulher foi avantajado, a bolsa escrotal do homem, que a gente fala, o saco do homem, ele é o fechamento, por isso que ele tem uma cicatriz ali, ele é um fechamento. Então, lá, primeiro, todos é fêmea, depois passa ao cromossomo XY e passa a transformar no macho. Tá? Então, ele está mentindo aqui o diabo. Isso daí, biologicamente falando. Mas vamos lá. Vamos no 28, irmã. E Deus abençoou, e Deus disse, frutificarei, multiplicarei, vos encherá a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar. Isso é uma mentira, né? Sobre o céu, sobre o animal que move na terra. Então, ele fala, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva, toda a semente que está sobre a terra, toda a árvore do fruto, da semente, se vos há para mantimento. Então, presta atenção. Versículo 29. Tudo que tem na terra aqui será para nós, para mantimento nosso. Nós, se ele fosse honesto, né, nós não precisaremos trabalhar, tá? E todo o animal da terra, tudo tal. Beleza? Para ser mantimentos também. Todo animal, tudo. Depois veio um demônio que recusou alguns animais. Mas isso é uma outra história. Agora vamos em Gênesis 2. Então, tudo aqui que é semente, produzir, dará frutos para os seres humanos. Nós não precisaríamos trabalhar. Mas esse não é o projeto de poder do Demiurgo. Entendeu? Vamos andando aqui, irmão. Deixa eu correndo aqui. Que aqui ele fala, antes de Adão e Eva pecar, ele fala que nós já seríamos serviçais dele. Vai andando aí, por gentileza. Eu esqueci aqui o versículo que estava. Espera aí. Pode ir. Deixa eu ver, eu vou lendo aqui.
Pode ir, pode ir, pode ir. Não, é Gênesis 2, irmã. Não, não é 12, não, é 2. É 2. Olha o projeto de poder dele, ele explica aqui em Gênesis pra gente, ó. Pode ir, pode ir, pode ir. Ah, olha aqui. Pega os 5 aí, irmã. Pega nos originais, faz favor pra gente. Olha o projeto de poder do diabo, ele já avisando, fazendo já, tipo, a maldade contra o ser humano. Tudo premeditado esse demônio faz. Olha aqui. Ó, não havia ainda nenhuma planta, mas lá no 1 falou que tinha, né? Do campo e da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o demônio aqui não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Põe lavrar aí, clica lavrar, irmã. Ó, trabalhar para eles, servir a eles, servir, ser servo deles. Mas peraí. Mas Gênesis 1 fala, Gênesis 1 não tem essa palavra, vocês sabiam disso? Mas aqui está antes do pecado. Aqui está antes do pecado, o demônio já falou que a gente seria trabalhador dele e serviçal dele. Por que vocês acham que o Messias falou? Não vos vou chamar servo, porque vou chamar amigos, porque tudo que recebi do meu Pai eu falo para vocês. Aqui é antes do pecado. Antes do pecado, o demônio já fala que ele vai criar o homem para trabalhar para ele, nessa prisão. Vocês estão entendendo? Antes do pecado, porque olha aqui, vai em Gênesis 3, irmã, versículo 1, aí nos originais mesmo. Ó, mas a serpente mais sagaz, sagaz, gente, significa ela é acima dos seres humanos, né? Ó, astuto, sensato, prudente, a palavra certa é prudente. Procura no Google o significado de prudente, irmã. Prudente, ela é mais inteligente que os seres humanos. Ela pensa na nossa frente. Mas em Gênesis 1, versículo 26, ele diz que isso não aconteceria. Quer ver? Olha lá, sinônimos de prudente. Ó, que não procura o perigo, cauteloso, sensato, ajuizado, entendeu? Ah, ele antecipa, ele procura antecipar as coisas, é precavido, previdente. Então, o demônio fez este ser aqui bem mais inteligente que os seres humanos. E este ser aqui enganou, quer dizer, na verdade ele falou a verdade, né? E o demônio tirou a vida eterna de nós e falou agora que nós comeríamos, para nós comermos aqui na terra, nós deveríamos trabalhar para ele. Só que em Gênesis 2, ele já premeditou tudo isso. Como eu disse aqui para vocês. Ele falou, não, eu não criei o homem ainda. O homem foi criado aqui já para ser enganado por esse ser aqui. Vocês estão entendendo? Por isso que eu mostrei para vocês, o diabo lá em Apocalipse, ele engana o mundo inteiro. E já começa por aqui. Ele está enganando aqui. Ele falou, não, eu não criei o homem ainda para ele lavrar a terra para nós. Ele já está mentindo. Porque ele fez um projeto, entendeu? Para os filhos dele se dar bem aqui. E os filhos dele são essas aqui, essa serpente. São mais astutas, né? E a serpente falando a verdade a respeito da árvore da vida, esse demônio tirou nós lá de cima, né? Eu mostrei para vocês lá em Apocalipse que nós caímos aqui, fomos arrastados para cá.
E ele tirou a árvore da vida de nós. Só que o Messias veio trazer a vida eterna de nós. Ele está sendo contra esse demônio aqui. A palavra do Pai não muda. Então, o que o demônio quis? Por isso que nós fomos destituídos da presença do Pai por esse ser aqui. Essa serpente, esse dragão que engana o mundo inteiro aqui na Terra. Capítulo 6 de Gênesis, irmã, faz favor. E aqui ele vai estar colocando os filhos dele aqui. Entendeu? Porque como eu mostrei para vocês, em Gênesis 12, versículos 12, né? Eu mostrei para vocês que já tinha habitantes aqui na Terra, não tinha? Ele vai estar mostrando aqui o projeto de poder dele. Viram os filhos de Deus. Pega nos originais o versículo 2 aí, irmã. Viram os filhos desse Deus aí. Vamos ver nos originais que filhos que são esses aí, que entraram na espécie humana, e ele não falou nada para os filhos dele. Ele ficou bravo com os seres humanos ainda, porque ele é contra os seres humanos. Ó, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. Tomaram. Clica no tomaram aí, irmã, faz favor. Casamento. Tomaram em casamento, olha ali embaixo. Ali, tomaram em casamento. Esposa, tomaram esposa, é isso mesmo. Eles pegaram esses anjos caídos aí, o diabo, né, e esse demônio, Deus Gael aí, né? Isso, ser levado cativo, entendeu? Ele pegou, tomou, entendeu? As mulheres nada puderam, sabe que foi a força, tá, gente? Foi a força, ou se não, da mesma forma que a serpente seduziu Eva lá no Éden, esses filhos de Deus, como eles são filhos da serpente, também seduziu. Vamos ver que filhos de Deus que são esses. Que Deus que é esse? Clica no Deus ali, irmã. Elohim, o Deus El. Elohim, entendeu? Plural, ó. Plural. Deuses no minúsculo. Deus e deusa, tudo. No caso é homem, porque eles pegaram as filhas dos homens. Então, esses deuses aí, anjos caídos, como está no 3 ali, anjos caídos, seres divinos, anjos caídos, Deus. Então, estes seres aqui entraram na espécie humana. Como está em Apocalipse 12, versículos 12. Já existia seres humanos aqui na Terra, eles estão adentrando. Por isso que eu sempre falei, Gênesis é uma alusão, é um projeto de poder para dominar a espécie humana. Ele criou seres com maior inteligência, antes do pecado, já no capítulo 2, ele já falou que o homem ia lavrar a terra. Então ele já sabia que depois no capítulo 3, já no começo, no primeiro versículo, ele faz a serpente mais astuta e mais inteligente que o homem, para fazer Adão e Eva pecar, para trabalharmos para ele. Então, eles vivem da essência e sofrimento do ser humano. Eles vivem de sacrifícios. Eles vivem de destruição e de guerras, porque é o Senhor da guerra. Então é isso, olha aqui. Para si mulheres, né, tomou as filhas para si formosas e todas mais que lhes agradavam. Pega ali, agradavam, irmã. Todas que eles achavam, escolheram, elegeram, decidiram se pôr, escolhido. Não tinha consentimento das mulheres, em nenhum momento aqui fala isso, que as mulheres tinham consentimentos. Elas foram estrupadas à força, hein? Não fala nada das mulheres. E esse Deus, ele fez alguma coisa, Ed, com esses anjos? Fez nada. Vamos lá ver se ele fez alguma coisa. Fez nada. Ele andava com Azazel era o líder desses anjos, como está no livro de Enoque. Olha lá. Então o Senhor disse, esse Senhor aqui é um outro Deus. Clica nos originais aqui, irmã. Então eu mostrei que os filhos dos Elohims, né? Aqueles eles são
deuses aqui na terra, né? Ó, mas esse Deus aqui, esse Senhor, já é Javé, já é um outro Deus. Então, esse Javé, esse imundo Deus de Israel, versículo 3. Não, o capítulo é o mesmo, capítulo 6, capítulo é 6, o versículo é 3. O versículo é 3. Ó, presta atenção, aqui já é um outro Deus, ó. E disse o Senhor, clica no Senhor aí. Aí, ó, agora aqui já é Jeová. Aí. Então, em vez desse demônio chamar a atenção dos filhos dele que invadiram as mulheres, pegaram a força, tomaram a força elas e introduziram o seu sêmen maldito na humanidade, né? Como está lá em Apocalipse 12, versículos 12, ele ficou bravo com o ser humano. E o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal e os seus dias serão de 120 anos. É uma mentira também isso, né? O espírito do homem passa de 120 anos, o pai faz isso para desmascarar o imundo Deus de Israel, esse Jeová aqui, esse Jeová. Vamos continuar no versículos 4, irmã, por gentileza. Então vocês entenderam o domínio e o projeto de poder dessa divindade maligna e imunda? Antes mesmo de Adão e Eva pecar, eu não vou nem trazer o pecado, tá? A maioria não passa por conta da alimentação. Ah, tá, com certeza, sim. Ó, no versículo 4, vamos a ver. Ó. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram, põe possuíram aí, irmã. Era para ele ficar, ir para dentro, né? Quando eles caíram aqui, vir para dentro desse mundo aqui, entrar, vir para dentro, vir, cair sobre, atacar. Eles atacaram a raça humana, a espécie humana, entendeu? Trazer, vir, juntar, causar, vir, aproximar, trazer contra, trazer sobre. E isso trouxe aqui para a terra a imundícia, ser trazido por dentro, ser introduzido, isso, ser introduzido, ser colocado nesse mundo, aqui ó, ser introduzido, colocado aqui nesse mundo. Então aqui o dragão está entrando com seus filhos na espécie humana. Aqui, o dragão está entrando com seus filhos na espécie humana. Olha aí. Possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram. Põe lhes deram aí, irmã, faz favor. A luz, ó. Gerar, parir, produzir. Sexo. Fizeram sexo com os seres humanos. Esses são os malditos aqui na terra, o filho desse Deus Yahvé, do Deus imundo de Israel. Tá? Olha lá. Lhes deram filhos e esses foram valentes, varões, valentes. Clica no valentes aí, irmã. Pronto, homem valente. Vamos lá. Tá certo. Vamos na próxima ali. Varões. Varões é homens, né? Vamos a ver. Não vai clicar, né? Põe de renome, irmã. Põe de renome. Reputação, fama, glória. Entendeu? O que o Messias falou a respeito disso? Então, o que o Deus imundo de Israel falou para Abraão? Abraão, eu farei teu nome ser glorificado. Abraão é um filho de anjo caído. Noé, como está no livro de Enoque, o próprio pai de Noé fala que ele é filho de anjo caído também. Eles queriam destruir a espécie humana.
Vamos no versículo 5, irmã, para ficar mais claro. Então, quando esses anjos caídos de Jeová, de Yahvé, adentraram aqui os seres humanos, né? Olha o que começou a surgir no mundo. Foi proposital isso, gente. Ele não fez nada com esses anjos. Olha aqui. O que começou a surgir no mundo. Viu o Senhor que a maldade... Põe maldade aí. Olha aqui. Maligno. Maligno. Esses filhos aí são o dragão e os seus anjos entrando na humanidade, como está lá em Apocalipse 12. Não tem jeito de sair disso, gente. Ele não chamou atenção de nada. Ele ficou bravo ainda com a espécie humana. Porque a espécie humana não é maligna. Eu vou provar isso para vocês. É que eu não sei quanto tempo a irmã tem aí. Eu pedi para a irmã fazer isso rapidinho aqui, tudo a gente está fazendo ao vivo. Maldade do homem. Então, agora ele culpa a maldade do homem. Ele culpa o ser humano. Os filhos dele introduziram nas filhas dos homens, geraram gigantes, os valentes, que tem nomes aí, tudo, né? Eu posso pegar os valentes de Davi, os 3 valentes de Davi. Um só matou 800 pessoas. E a lança ficou enfrenhada na sua mão, ficou grudada na sua mão. O que vocês acham que é isso? É esse, filho desses seres aqui. Entendeu? Outro matou 400, o outro matou 250. Nós estamos falando de um homem matar tantas assim, entendeu? Olha aqui. O Senhor, com a maldade do homem, agora ele culpa a espécie humana. Mas Paulo, em Efésios 6, versículo 12, ele fala que a nossa briga não é contra a espécie humana, é com esse demônio aqui. E os seus anjos caídos. É o oposto. Multiplicado na terra e que era continuamente mal, olha lá, multiplicado. Mas foi os filhos dele que fez isso. E que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Mas foi por causa dos anjos dele. Vocês estão entendendo? Os anjos dele fez isso aqui. E ele não chamou a atenção dos anjos dele. Ele ficou bravo ainda com os seres humanos, por causa que as mulheres foram pegadas à força. Por isso que nós somos caídos à força, que eu mostrei para vocês. Arrastar é pegar a força. Lá em Apocalipse 12, versículos 4. O dragão arrastou, trouxe nós a força aqui e pegou os filhos dele e introduziram na espécie humana. Estão entendendo, gente? Vamos ver como o Pai age ali em Mateus 13, versículos 24 em diante, irmã. Se vocês não pegarem isso, gente, vocês vão pegar o quê? Versículos 24, olha aqui. Propôs outra parábola. A verdade, o Messias fala que vai dar em parábolas para um povo maldito e imundo não pegar. Se você não pega, é porque você é maldito e imundo. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente na terra. O homem aqui é ele, tá? O pai dele. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O que eu mostrei para vocês ali? Acabei de mostrar agora para vocês. Um ser que coloca a maldade nos seres humanos, o que ele é? E ainda ele culpa os seres humanos. E vocês leem e ainda aceita. Mas aqui o Messias está falando o contrário. O pai fez-nos a boa semente, veio o inimigo do pai, trouxe o joio no meio do trigo, retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Está lá em Gênesis, ele explicou, ele mostrou para vocês que tudo foi de caso pensado. Entendeu? Que o homem já ia lavrar a terra e que ia ser servo dele aqui, escravo deles aqui, desses seres dominadores aqui desse mundo. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família são os anjos, indo ter com ele, disseram-lhe: Pai, não semeasse tu boa no seu campo, boa semente? Por que agora tem joio, então? Olha o que ele vai falar.
Um inimigo que fez isso. Aonde você vê isso dentro de Gênesis, que é o começo de tudo? O inimigo dele, o Deus imundo de Israel. O inimigo dele, o Deus imundo de Israel e os seus anjos. Colocou o joio aqui. Olha o que os filhos falaram. Peraí. Servos disseram, pois, pai, queres que vamos arrancá-lo? É os anjos aqui, porque depois eu vou mostrar aqui que os apóstolos perguntam, que eles não entenderam o que o Messias quis dizer aqui. Queres, pois, que vamos arrancá-lo, pai? O pai, porém, diz, não. Para que eu colher o joio, não arranqueis também o trigo, porque agora estão todos misturados. Deixe ambos crescer juntos até a ceifa, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio será colhido primeiro, e serão queimados no fogo, e ajuntar-se no seu celeiro. Vai no versículos 36 em diante, irmã, que ele vai estar explicando. Ó. Então, tendo despedido a multidão, o Messias foi para casa, chegaram a ele seus pés, seus apóstolos, discípulos, né? Dizendo, explica-nos a parábola do joio e do campo. Ele vai estar explicando ali, que tem um diabo aqui na terra. O diabo caiu aqui na terra, o Deus de Israel. Ó. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Aonde que os anjos lá caíram lá, os homens começaram a fazer o mal na terra, trazer o maligno para a terra. Aquele Deus de Israel é maligno. Ele veio aqui com a má semente. Ele vai estar explicando. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Continua, irmã, versículos 39. O inimigo que semeou é o dragão de Israel, é o diabo. Ele semeou. Os filhos dele semeou quando eles caíram aqui na terra. Já tinha seres humanos, Apocalipse 12, versículos 12. Ele semeou a maldade no mundo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros serão os anjos. Então, os anjos do Pai nunca mexeram nesse mundo. Quem é os anjos que mataram? Quem é o anjo que matou 185 mil assírios? Quem é o anjo da morte que matou os primogênitos no Egito? Porque o Pai deixou bem claro, não é para tocar nem no joio e nem no trigo. Quem são esses anjos que tocavam? Quem eram os anjos aqui na velha aliança que tocavam? Porque o Pai disse não e só no fim do mundo. Como está bem claro aí. E consumação desse mundo. Consumação é término. Se vocês não pegarem isto, é porque vocês são joio. Para vocês não é dado o conhecimento da verdade. Eu posso ir até em Judas 1, tá? Porque ali em Judas 1 está dizendo já quem são eles que vão ser destinados às trevas. Que, como diz bem Enoque, que vieram anjos aqui e coabitaram com as mulheres dos homens. Está tudo dentro das Escrituras, gente. Só que os mestres de criança enganam vocês. Obrigado, irmã, pelo tempo dedicado. Obrigado por mais um estudo. Tá? Eu acho que ficou bem claro aqui que foi tudo planejado. Em Gênesis 1, nós não lavraríamos a terra. A irmã está pedindo para curtir, para a gente comentar, para espalhar por aí. Em Gênesis 2, antes mesmo de Adão e Eva pecar, e antes mesmo de ele fazer o homem, ele já fala, não, é porque o homem não veio para lavrar a terra para nós, ser nossos servos. Tudo de caso planejado. Gênesis 3, versículo 1, nos originais, ele cria um ser que ele é mais inteligente que nós, o raciocínio dele é mais rápido que nós, e em Gênesis 6, ele coloca os filhos dele para corromper a humanidade. Até mais, tudo de bom.
continuemos com os nossos estudos. Obrigado, irmã. Boa tarde a todos.